Bem-vindos ao nosso podcast diário. Sua audiência é a nossa maior motivação. No estudo anterior, vimos a importância de Paris, que reunia os requisitos culturais e as tradições de inteligência para tudo aquilo que se devia desenrolar e que os espíritos benfeitores estabeleceram devagar, sem pressa, que dali iria partir as diretrizes imbatíveis para o pensamento do homem no futuro. E aí, ante a elementos e ideias novas, o pensamento se fermentava. A afirmação de que, entre aspas, Jesus é o ser mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir-lhe de modelo e guia, fecha aspas, com seu contexto ético, divide as opiniões, uma vez que exortava a um comportamento ético-social do indivíduo em relação não só a Deus, mas antes de tudo a si próprio e ao seu próximo. Então tentaram demonstrar serem falsas as propostas. Como ser um indivíduo ético em relação a si próprio, ao seu próximo, e só depois a Deus? Eram falsas essas propostas, mas o Espiritismo venceu. Baseado no amor, empreendia a batalha da transformação do mundo por meio da renovação e aprimoramento ético do homem, que se utilizaria do progresso intelectual para adquirir moral, vínculo que, ao se estabelecer, ligaria a criatura ao Criador. Quando do desencarne de Allan Kardec, a doutrina permaneceu. Firmou-se lentamente frente aos exemplos e desempenhos de seus adeptos, mas ainda em meio a resistentes suspeitas e indisposições estabelecidas. Convencionou-se desse modo que muitos franceses fossem transferidos em espírito para as terras novas, a fim de receberem a doutrina quando oportunamente fosse transportada para o continente americano do Sul. Esse acordo precedeu ao renascimento de Allan Kardec, que anuiu de boa mente com o estabelecido. Analisou-se a psicosfera da nacionalidade francesa, enxameada por dezenas de milhares de revolucionários frustrados, infelizes, vitimados pelas armas de José Guillotin, mulheres que se negavam a recebê-los em maternidade redentora, abortos em larga escala, surgindo aí o Brasil como capaz de receber esses espíritos em processo de evolução, contribuindo no campo intelectual que no tempo se colocaria nas linhas da fraternidade e liberdade das quais o espiritismo se faz paradigma. E por quê? O Brasil é o escolhido para esse segundo período da realização e crescimento espírita? No contexto dos mundos, ele foi avaliado como destituído de débitos coletivos graves. Havia, sim, a escravatura, herança dos colonizadores, que a princesa Isabel encerrou com a Lei Áurea, e havia também a Guerra do Paraguai. Dessa forma, nós vamos então perceber que tão logo os reflexos doutrinários alcançaram as praias brasileiras, a sintonia filosófica dos antigos
revolucionários, dos lidadores da latinidade gaulesa, reencontrou o pensamento, aceitou-lhe os postulados, acalmou os sentimentos controvertidos e angustiados daqueles que eram os vitimados, por assim dizer, lá na França. Então, neste sentido, agora, entre aspas, no futuro se reabilitaria por meio de inestimável auxílio ao progresso do país, irmão, que lhe fora vítima após a provocação perpetrada pelo então ditador Lopes. Está se falando aqui da construção da usina hidrelétrica de Itaipu, Brasil, Paraguai, lá no Rio Paraná. Então, o nosso segundo débito, o nosso primeiro débito no mundo, se encerrou com a Lei Áurea. E o outro nosso débito, que era com a Guerra do Paraguai, também se encerra com a construção da usina hidrelétrica de Itaipu, que só foi acontecer no início do ano de 1984, 82, sendo 1982, sendo inaugurada só em 5 de maio de 1984. Então, os dois, o Brasil, escolhido exatamente por ser avaliado no contexto dos mundos, como aquele que estava destituído de débitos coletivos graves. Pensemos, porque caminhamos amanhã para a conclusão do porquê do Espiritismo no Brasil. Que Maria, a Mãe querida, nos guarde e abençoe, porque ficamos aqui até o nosso próximo episódio.